Na última luta do contrato do Borrachinha com o UFC, de todas as lutas possíveis, ele vai enfrentar o ex-campeão da categoria, Robert Whittaker. Será que essa foi uma boa escolha para ele conseguir um resultado que garanta uma renovação de contrato boa, ou ele vai se enrolar todo com esse combate? Vamos explicar tudo para você aí, se liga! Fala galera, beleza? O Paulo Borrachinha vem se reinventando como lutador, não dentro do cage, mas o personagem Borrachinha. Ele abraçou a zoeira com todos os seus elementos e isso vem fazendo a popularidade dele aumentar muito, principalmente fora do Brasil. Apesar da baixa frequência de lutas que o Borrachinha tem, tá lutando uma vez por ano, essa mudança no comportamento dele tá fazendo com que agregue muito a imagem dele e isso é importante para você conseguir mais venda de pay-per-view. Afinal de contas, a popularidade e a venda de pay-per-view andam lado a lado. E agora, com a última luta no seu contrato, o Borrachinha simplesmente decide enfrentar o melhor peso por peso dos médios, fora o campeão Israel Adesanya, já que o Whittaker só perde para o Israel Adesanya nos últimos tempos. Será que isso não foi uma escolha muito arriscada, sendo a sua última luta? Será que ele não poderia ter escolhido talvez um casamento mais favorável para ele, sair na porradaria com alguém ali e conseguir entregar um show melhor para conseguir uma melhor renovação de contrato? Galera, coloca aqui nos comentários qual a luta que vocês esperavam que o Borrachinha iria aceitar nessa última luta do contrato. O que vocês esperavam que ele iria enfrentar? Era o Robert Whittaker mesmo? E não se esquece, dá o like aqui no canal. É de graça, galera. Dá essa ajuda pra gente. Pois é, muita gente estava esperando que ele fosse enfrentar o Gourmet Chechen, né? O Hamzat Chimaev. Ele vem provocando, inclusive continua provocando. Mesmo com a luta do Whittaker já casada, ele continua perturbando o Chimaev. Mas por que a gente está falando que essa luta é tão arriscada assim pro Paulo Borrachinha? O Paulo Borrachinha, se perde para o Robert Whittaker, ele vai ficar nos últimos 4 combates com 3 derrotas. A única vitória que ele vai ter vai ser em cima do Luke Rockhold. Então você para olhar e fala assim, quanto vale esse cara que nos últimos 4 combates perdeu 3? Qual é a popularidade dele? Será que é um bom momento? Ou ele vai ficar extremamente longe? Hoje o Borrachinha é o 6º do ranking. E se ele perde essa luta, quando ele ficar perto do title shot, quer dizer, ele não vai ter chance de title shot e provavelmente não vai ter um contrato renovado num valor bom, né? E a gente tem que lembrar que hoje o nome Borrachinha, apesar de ainda ter sua relevância dentro da categoria dos médios, está começando a ficar um pouco ofuscada com a chegada do Poatan, a chegada de outros nomes. Então, o Borrachinha já vem criticando o UFC, já tem um bom tempo sobre salário. Então, obviamente, o Borrachinha vai querer renovar esse contrato por mais dinheiro. Mas para fazer isso, ele precisa de entregar mais, ele precisa de entregar uma vitória e uma vitória contundente. Tudo bem, se ele vence o Robert Whittaker, é realmente falar e colocar ali o pé no chão falando, eu sou um cara que merece estar aqui, eu bati o Whittaker, eu posso disputar o cinturão em breve. Mas se isso não acontece e o Whittaker consegue roubar essa vitória, vai ser muito complicado para ele. Pois é, eu acho que a estratégia do Borrachinha talvez fosse melhor. Pega um porradeiro, vence esse porradeiro numa luta que dá espetáculo, sai no braço com o cara, renova o contrato por um valor que você acha que merece e o UFC vai concordar com você porque você vai ter entregue um show, você tá abraçando a zoeira, o seu capital tá aumentando ali dentro do evento. E aí depois disso, agora eu quero enfrentar o Whittaker, porque aí você já tem 4 lutas pela frente. Se você enfrenta o Whittaker e perde, não atrapalha a tua renovação, você já renovou e fez 4 lutas, você tem espaço para poder fazer isso mais pra frente. O fato é que pode acontecer, e é uma coisa real, tá? Se ele perde, ele vai querer ser renovado por um valor X, o UFC falar, não, por esse valor eu não pago, e o Borrachinha pode falar, então UFC, um abraço. Mas e aí, o Borrachinha vai pra onde? Vocês acham que o Borrachinha poderia ir pro boxe, sei lá, fazer uma luta de boxe lá, ou PFL, ou Bellator? São opções que eu acho que estão no cardápio do Borrachinha, né? O Borrachinha já deixou muito claro que ele não acha um absurdo procurar outros lugares para lutar. Ele deu uma entrevista pro Helwani falando já sobre isso, informando que, olha, se eu não conseguir um valor melhor, um valor que eu entenda como satisfatório, eu não vejo problema nenhum de ficar como agente livre e procurar outras opções. Ele não falou de algum evento específico, né? Falou do Bellator ou do PFL nem nada disso, mas ele deixou muito claro que está assim aberto a novas ofertas. E a gente tem que lembrar que, ainda que ele vença o Robert Whittaker, vocês têm visto como o Robert Whittaker tem lutado nas últimas lutas, né? O Robert Whittaker se tornou um lutador muito mais pragmático, muito mais estratégico, muito mais inteligente.
Só que com isso vem lutas mais chatas. Não vem lutas com nocautes espetaculares, ou knockdowns, ou sangue pra todo lado. Então, tipo assim, não esperem que a luta dele vai terminar como a luta do Borrachinha terminou com o Rob Hood, uma chuva de sangue pra todo lado. E apesar de eu ter achado uma luta muito fraca, muita gente gostou por causa da pancadaria desenfreada, sem muita técnica no final do dia. Foi uma luta que trouxe muito o hype, talvez o Borrachinha precisava desse boom aí para ele voltar pro hype, mas eu não acho que isso vai acontecer com o Roberto Whittaker. Então, até no casamento de luta, a escolha talvez não foi das melhores. O Borrachinha ele vai ter que vir com uma estratégia muito bem ajustada para conseguir evitar o bate-sai do Whittaker, que é muito eficiente hoje, e conseguiu dar trabalho pro próprio campeão, 2 vezes. Por aí, nessa última luta, inclusive, deu mais trabalho do que da primeira vez que eles haviam se enfrentado. Então, é uma luta muito arriscada pro Borrachinha. Eu acredito que não foi a melhor opção para ele. Eu entendo que é a melhor opção do ponto de vista de pular para disputar o cinturão o mais rápido possível. Vencer o único cara que tá dando trabalho pro campeão e só perde para ele, mostra que o Borrachinha tá em dia com a sua técnica e pode colocar ele no radar do Israel Adesanya ou do Poatan o mais rápido possível. Mas, realmente, do ponto de vista estratégico, eu acho que o Borrachinha poderia ter escolhido uma luta melhor. Pois é, pra última luta do contrato é complicado. Podia ter sido a luta anterior. Aí eu acho que faria. Porque, tipo assim, se ele perde pro Whittaker na luta anterior, ele ainda tem mais uma antes de encerrar o contrato que ele pode fazer o movimento. Última luta do contrato é chave para você renovar bem o contrato. Mas o Borrachinha não é o único atleta que tem que ficar ligado em como é que tá a sua rota por aí. A gente tem aí o Charles do Bronx, que acabou de perder o cinturão dele lá no UFC dos anos 80, e a gente fez um vídeo mostrando como ele tem que recalcular a rota para encontrar o rumo do cinturão. O vídeo tá aqui em cima, o vídeo tá muito bom, vá lá e assista. A gente se encontra no outro vídeo. Um abraço, até mais! Até mais.